Olá, meus amigos, uma excelente noite a todos vocês. Estamos iniciando mais um programa Liderança News. Nessa quarta-feira, mês de dezembro, primeiro dia do mês de dezembro, estamos abrindo aqui o último mês desse ano de 2021, mas muito animado para esse próximo ano que está começando cheio de novas expectativas. E eu quero agradecê-los por estarem aqui conectados conosco em mais um programa Liderança News. Pessoal, já tem gente aqui no chat, vocês já perceberam que eu tenho uma pessoa especial aqui ao meu lado, já eu vou falar dele para quem não conhece, mas eu quero cumprimentar aqui a todos os amigos que estão no chat. O Denis foi o primeiro a chegar aqui, Denis Alberto, grande inspetor do Grupo Semprel. Muito obrigado, viu, Denis? Você foi o primeiro a chegar hoje no chat aqui. Valeu, obrigado por acompanhar. Também está aqui conosco a Camila, lá de Sorocaba. Deixa eu ver, o Éder Santos, da Segurança Privada. Éder, muito boa noite, viu? Logo mais tem um bate-papo nosso aí. Valeu. Meu xará também, Wagner Araújo, lá de São Paulo. Deixa eu ver mais quem chegou por aqui. O Eduardo Ramos está falando aqui, ó, boa noite. E uma ótima participação importante de Marcelo Pires, do Grupo Semprel, já está cumprimentando aqui. E Tiago também está. A Ana Cláudia Souza, minha líder lá do Grupo Semprel. Muito boa noite, viu, Anato? Seja bem-vinda. Que bom que você está aí acompanhando. E hoje é uma noite especial, um tema muito legal. Eu estou bem animado. Antes disso, a Roberta Assis tirou uns diazinhos de férias. Hoje ela não vai estar aqui conosco, está descansando um pouquinho. Mas semana que vem ela volta com força total, prontíssima para o ano de 2022. E eu estou aqui com uma pessoa muito, muito especial. Nosso querido Marcelo Pires gentilmente aceitou o convite para estar conosco hoje no Liderança News. Marcelo Pires é um grande profissional, um profissional de muito destaque no segmento de segurança, faz toda a diferença no segmento, tem feito um belíssimo trabalho à frente do Grupo Semprel. Os resultados não são à toa e vocês verão, né, o porquê o Grupo Semprel cresce tanto com o comando e a maestria do Marcelo Pires, que é gerente-geral do Grupo Semprel. Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que sua agenda é carregada, é muito cheia, vários compromissos, mas você deixou um tempinho para nos atender e conversar com essa turma toda que está ao vivo aqui conosco no Brasil inteiro, né, esperando você para falarmos sobre formar ou contratar líderes. Muito boa noite, viu, Marcelo? Muito obrigado. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Um convite especial desse meu amigo de tantos anos, o Wagner. Temos uma história de amizade, uma história profissional também muito rica. Esse tema hoje é um tema bastante desafiador, né, Wagner? Hoje é um tema muito atual. As empresas buscam muito essa informação, essa reflexão. E o nosso papel aqui hoje é tentar, de alguma maneira muito pontual, muito transparente, muito clara, contribuir de alguma maneira com esse importante assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Marcelo, eu que agradeço. Sua presença aqui no Liderança News, né, só vai contribuir muito. E vejam, hein, pessoal, Liderança News capricha, né? Já veio aqui o Luiz Lima, lá do Ibragesp, um grande profissional também, José Menezes, lá do Grupo Campseg, também uma jovem liderança, e hoje Marcelo Pires, convidado super especial, lá do Grupo Semprel, que vai nos ajudar hoje aqui com o tema. Para quem está perguntando aqui, o nosso amigo Wagner, a Roberta está de férias, semana que vem ela está de volta, tirou uma semaninha, né? Mas que bom que vocês estão perguntando dela, né? Porque o programa não tem a mesma beleza, né? Sem ela, né, Marcelo? Não adianta, a gente não vai conseguir superar, né? A Roberta está fazendo falta, sim. Tá, com certeza. Mas vamos lá, né? Vamos fazer um excelente programa também, até, né, para referenciar a Roberta, que está de férias essa semana. Sim. Bom, chegou aqui também Liliane Rubim, né? Nossa querida amiga Liliane Rubim, também gerente de recursos humanos lá do Grupo Semprel. Muito obrigado. O Anderson Santos está aqui conosco, o nosso grande Anderson está sempre por aqui, passando na transmissão. Meu outro xará, eu estou com dois Wagner aqui no chat, Marcelo. Wagner Ferreira Costa, também lá de Mauá, está lá no ABC em São Paulo. Muito obrigado, viu, Wagner? Deixa eu ver, tem Ricardo Rodrigues também, chegou, o Diego Luan, muita gente. O Edmilson, lá de Porteirinha, Minas Gerais. Muita gente, Pires, para te ver aqui, para te ver falar. Que bom, fico feliz.
E, gente, tem recadinho, né? Não se esqueçam aí, deixa o like pra gente, tá? No joinha aí, o likezinho, porque o like ajuda o YouTube a entender que esse bate-papo é legal e também é uma sinalização pra gente, né, que você está gostando e está aproveitando o conteúdo. Então não esquece de dar o like, inscreva-se no canal do Professor Teanes para a gente aumentar essa comunidade e também, eu até anotei, viu? Essa eu anotei, porque o Liderança News a gente aprende todo dia. E aqui tem um recadinho que eu preciso passar para vocês, que nós estamos agora no mês de dezembro. Todos os meses a gente celebra uma campanha de conscientização. E no mês de dezembro, eu aprendi hoje também, Marcelo, que o dezembro se comemora, né, o mês laranja, que se refere à prevenção contra o câncer de pele, né? É muito importante, principalmente para os nossos amigos aqui da segurança, que ficam às vezes muito expostos, né, ao sol, né? Então é muito importante nossos amigos e amigas, né, que trabalham ao ar livre, né? Então estão o tempo todo expostos ao clima, né, ao sol. Então é muito importante se conscientizar, se proteger, passarem aí protetor solar e se perceberem algo diferente, vá ao médico. Não tenha dúvidas, vá ao médico. E também, né, é lembrado nesse mês de dezembro o mês vermelho, que é prevenção contra a AIDS, né, que ainda, né, diminuiu muito, a medicina avançou, temos bastante recurso hoje, mas nunca é demais, e, aliás, é necessário se prevenir contra a AIDS também. Então, meu amigo, minha amiga, use camisinha, preservativos, se preserve, aproveite, mas aproveite com responsabilidade. Marcelo, é isso. Sem dúvida. Prontíssimos para começar o nosso bate-papo. E eu quero, Preparado. e lógico, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Aliás, Marcelo, eu coloquei lá no LinkedIn avisando que você estaria conosco aqui. E eu falei, olha, esse tema é intrigante e empolgante ao mesmo tempo, né? Eu sou um fã dos temas relacionados à liderança. E eu falo que é intrigante e empolgante. Por quê, Marcelo? A gente circula no meio da segurança, entre as equipes, né? A gente navega aí, né, pelas nossas empresas, né, pelas empresas do segmento, e a gente escuta muita gente falando sobre esse tema, de maneiras diferentes, com temas diversos, né, desses que a gente preparou, mas na essência é isso, né? Muitas pessoas falam sobre esse tema. E hoje nós pedimos para que você viesse aqui justamente para trazer algumas reflexões sobre esse tema, né, para poder servir de orientação, de direcionamento, para clarear um pouco as ideias dos nossos amigos. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Marcelo, na internet, a gente sente também no dia a dia uma informação e uma demanda de que faltam líderes no mercado. Você tem essa sensação? Você acha que é isso mesmo? Né? No mercado, nas empresas, né? Como é que você está vendo essa questão de, digamos assim, dessa falta de líderes ou falta de liderança? No seu entendimento, Marcelo. Olha só, Wagner, que tema realmente intrigante, né? Fico muito contente em poder falar um pouquinho a respeito desse assunto. Olha, o Wagner e a todos os nossos convidados nesta noite, eu percebo, conversando muito com empresários, com CEOs, com diretores, gestores dos mais diversos segmentos, que as oportunidades, acredite você, elas existem dentro das empresas. As empresas atualmente, neste mundo corporativo atual, buscam literalmente ofertar e ocupar, principalmente, essas posições de liderança. Nós passamos aqui, nos últimos anos, nas últimas décadas, por um processo de reengenharia dentro das organizações, onde esse papel da liderança passou a ganhar uma notoriedade e, mais do que nunca, uma importância muito grande dentro do planejamento estratégico das empresas e de qualquer segmento. É uma visão muito geral nesse sentido. Eu acredito que não há que faltem, literalmente, líderes no mercado. Eu acredito que existem muitos candidatos à liderança no mercado. Mas aí cabe uma reflexão. Nós já vamos entrar no ponto de fazermos uma análise em relação ao que nós entendemos literalmente como liderança.
O que significa ser líder? O que significa ocupar um papel de liderança dentro das organizações, principalmente? Eu acho que o primeiro conceito, né, o primeiro passo, é nós compreendermos esse termo, essa palavra. Será que as pessoas, muitas vezes, estão preparadas? Será que as pessoas possuem o entendimento da responsabilidade de um cargo de liderança? Nós falamos muito assim, a liderança ela pode ser exercida de maneira formal, através da ocupação de um cargo, mas existem muitos líderes naturais e que muitas vezes não ocupam posições formalizadas ou estruturadas dentro da empresa. Agora, quando a gente fala de uma posição dentro de uma organização, é muito importante que este candidato à liderança, esse profissional que almeja esta posição, ele tenha uma visão clara do que significa ser um líder. O que será que esta posição vai esperar, né, vai exigir, vai implicar dele no seu desenvolvimento profissional? Nós sabemos que a maioria, aliás, melhor dizendo, todas as empresas, elas buscam um resultado, né? As empresas trabalham cada vez mais e dentro de modelos muitas vezes pré-estabelecidos e formatados estrategicamente, para que elas consigam atuar de uma maneira muito interessante e produtiva nos mercados que atuam, sempre almejando, buscando resultados. E o líder tem um papel fundamental nesse processo. É ele que vai fazer, é ele que vai auxiliar para que esse objetivo, essa premissa básica, fundamental, seja atingida. Agora, o que significa dizer, dentro de um processo reflexivo, que o líder precisa fazer para ocupar essa posição? Quais são as características e quais são as prerrogativas que ele precisa ter quando ele se candidata ou ele almeja literalmente ocupar uma posição de liderança? Porque a liderança, Wagner, ela é um conceito muito interessante. Existe um certo glamour, né? Por que não dizer assim? Eu estou ocupando uma posição de liderança, eu tenho ali, intrinsecamente falando, e de maneira muito relacionada, a associação ao poder, né? Ao reconhecimento, ao status. Mas o que será que vem por trás, né, dessa visão, muitas vezes, que eu posso dizer ser até lúdica? Porque a responsabilidade de um líder, que é aquela pessoa que vai trabalhar pessoas também, que vai influenciar pessoas, para que essas pessoas, de maneira conjunta, através da formação de um time, consigam, de uma maneira, né, vitoriosa, de uma maneira motivada, de uma maneira com o brilho nos olhos, atingir aqueles objetivos propostos. Eu pergunto muitas vezes, será que as pessoas hoje conhecem literalmente quais são as atribuições de um líder? Na prática? E eu me refiro muito à responsabilidade, porque nós temos uma visão, muitas vezes, deturpada disso. Quantas vezes a gente observa que a pessoa, o candidato, o profissional, ele até almeja uma posição, oficialmente falando, de liderança. Mas quando ele chega lá na empresa, quando ele percebe que a realidade nem sempre é tão próxima daquilo que ele pensava, porque ele não estava literalmente preparado para assumir aquele peso, aquele fardo, porque não se trata simplesmente de uma posição, não se trata simplesmente de uma referência. Trata-se do quê? Daquilo que eu chamo, Wagner, nós já conversamos uma vez a respeito, de um ato de doação. Ser líder é muito mais do que uma posição pré-estabelecida. Ser líder é você fazer com que as pessoas consigam trabalhar de uma maneira feliz, de uma maneira satisfatória. É você fazer com que essas pessoas consigam criar o engajamento, aquele propósito. Muito se fala de motivação. Eu até, num TCC que eu fiz, numa das graduações, da pós-graduação, eu falei sobre motivação.
E muita gente fala que motivação é uma coisa que a empresa, que a organização, eu escuto até hoje, há de proporcionar para o colaborador, para o trabalhador, para o profissional. Eu tenho uma visão um pouquinho ajustada, digamos assim, em relação a isso. Eu acho que a organização precisa dar estrutura. Eu acho que a organização precisa subsidiar, fornecer motivos para a ação. Ou seja, é importante que a pessoa consiga entender dentro daquele contexto, dentro daquele cenário, que ela consiga identificar, que ela consiga perceber fatores que façam com que ela se autoestimule, que ela busque cada vez mais o desenvolvimento. Não só dela, porque nós temos também a impressão que, eu vou ser um líder, então eu vou dar ordens, eu vou cobrar resultados, mas o resultado do departamento, o resultado, ele está nas mãos da liderança muitas vezes. E ele tem que se preocupar não somente com os resultados dele, mas ele precisa se preocupar com os resultados que a equipe dele vai gerar. E essa equipe é composta por pessoas. E essa equipe, ele recebe dessa equipe, né, uma alimentação, muitas vezes, que conflita com ele mesmo. Porque nós, lideranças, nós como líderes, nós também temos uma vida pessoal, nós também temos os mesmos problemas, nós também temos os nossos desafios, né, as nossas dores. E como que a gente, como nós, na posição de liderança, né, ou como o líder que vai assumir esse papel, ele consegue literalmente administrar isso dentro dele. Porque eu entendo da seguinte maneira, o Wagner, existe uma ferramenta, na verdade, existe um insight muito importante quando nós falamos de liderança, e você é um especialista nisso. Eu acho que a primeira coisa que o líder deve fazer, ou o candidato à liderança, é uma autoanálise, é investir no seu autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer cada vez mais intrinsecamente. Porque se eu não me conhecer, se eu não conhecer as minhas habilidades, se eu não conhecer os meus pontos fortes, se eu não conhecer as minhas fraquezas também, é quase que uma análise SWOT aqui pessoal, como que eu vou lidar com as pessoas que compõem a minha equipe? Então, eu acho que o primeiro passo para que as pessoas consigam ocupar essas posições dentro das organizações, porque, como eu disse, elas existem, é a pessoa, o candidato, começar fazendo uma autoanálise. Bom, eu conheço, eu sei o que é ser líder. Eu já sei das responsabilidades que essa posição impõe. Agora, o outro lado da moeda é pensar assim: Marcelo, você se conhece perfeitamente? Você sabe quais são os seus potenciais? Você conhece as suas fragilidades? Porque, sem querer entrar no campo da psicologia, se nós não conhecermos as nossas fraquezas, e se nós não conhecemos e sabemos lidar com elas, nós teremos certamente, em algum momento, um ruído ou uma dificuldade na condução da nossa equipe. Porque os problemas são muito similares, nós somos todos seres humanos. Então, quando a gente fala que as posições estão abertas, sim, estão. As empresas precisam de profissionais assim? Precisam. E sabe, só para concluir essa primeira pergunta, eu converso com muita gente por aí, com muitos psicólogos organizacionais, com muitos estudiosos, com muitos CEOs, conforme eu disse. E eles citam duas características fundamentais para que essas posições de liderança sejam ocupadas, Wagner. É quase que senso comum. Eles falam assim: nós procuramos profissionais que tenham hoje duas habilidades básicas, fundamentais. Toda a parte técnica, claro, é muito importante, principalmente para certos cargos, isso é indiscutível, é assunto para uma outra conversa. Mas falando dentro de um caráter emocional e psicológico,
eles falam assim: nós buscamos pessoas que tenham desenvolvido dentro delas, primeiro, a inteligência emocional. Segundo, a comunicação. Esses dois fatores, essas duas palavrinhas, o controle ou a inteligência emocional, que está muito associada à resiliência, faz parte desse contexto, e o poder de comunicação assertiva são duas regrinhas, são duas habilidades muito importantes e que as empresas buscam cada vez mais nos candidatos à liderança. Marcelo Pires, dando o caminho das pedras aqui, a chave para vocês virarem aí a portinha das oportunidades. Marcelo, o que eu acho muito legal, né, no comentário que você trouxe, é o que eu tenho falado também com alguns amigos ultimamente. Hoje em dia, a gente tem, né, tantos recursos através da internet, esse tipo de trabalho que a gente tem feito aqui, está fazendo aqui hoje. Né? Antigamente, ninguém dava essas informações para a gente, né? A gente tinha que ir na raça, descobrir, tentar entender, bater cabeça. E hoje o Marcelo está aqui entregando de presente para todos vocês que estão aqui na live a chave para você virar, né, ali a porta, né, a janela, os portões das oportunidades aí para você acessar. Muito bom, viu, Marcelo? E está conosco aqui nosso querido Robson, lá do Rio de Janeiro, do GSI, que o Marcelo Pires conhece tão bem também, né? Está aqui conosco, nos prestigiando. O Eduardo está aqui, também conosco. A Lu, do blog da limpeza, ela falou que vinha e veio mesmo. Quando ela falou lá, o Marcelo Pires, então eu vou. Está aqui a Lu. Boa noite, viu, Lu? Muito obrigado. Nosso querido diretor também, Fabrício, lá do Grupo Semprel, nos prestigiando aqui. Muito boa noite, Fabrício. Obrigado pela sua companhia aí conosco. O Edson também chegou. Tem várias mensagens aqui no chat. Manuel está aqui com a gente também. Muita gente, Marcelo, para te ver, para te ouvir falar. Isso é sempre muito bom. A Selma está aqui também, muita gente boa. Marcelo, mas tem mais uma pergunta também bastante interessante, como essa primeira. E nós vamos já. A próxima pergunta, a terceira pergunta, é a pergunta de 1 milhão, hein? É a pergunta de 1 milhão que o Marcelo vai responder aqui hoje, que é o tema da nossa live. Mas antes, Marcelo, o líder também tem um compromisso com os números, né? A gente falou bastante dessa parte das soft skills, né? Que você comentou agora, que dão a base, o fundamento para todo o trabalho de liderança. Mas falando agora um pouco mais da parte mais objetiva, que seriam os números, o líder também tem um compromisso com os números, né? E em termos de resultados, Marcelo, quanto está relacionado, né, usar todas essas ferramentas que você também nos disponibilizou aqui para atingir os números que a organização precisa, tanto no aspecto operacional como no aspecto administrativo. Qual a relação? Como é que o líder pode se comportar, ou deve, ou usar essas habilidades para trazer os números, né, que ele tem lá como os indicadores, que ele precisa entregar, ou que ele precisa contemplar? Que pergunta legal, viu, Wagner? Adorei. Wagner, eu, particularmente, eu acredito no seguinte sentido. Primeiro, conforme eu disse há pouco, as empresas buscam resultados. É natural, é óbvio isso. Mas eu entendo também, de uma maneira, eu diria até disruptiva, que os resultados, eles acontecem, olha o que eu vou dizer, muitas vezes por consequência, tá? O resultado, a palavra resultado, ela também tem uma similaridade com o termo consequência. Eu vejo da seguinte maneira: para mim, sucesso nada mais é do que uma percepção pessoal. Isso relaciona, isso remete ao que nós chamamos de engajamento. Eu conheço diversas teorias, já li muitos livros, já estudei bastante sobre liderança. Você, a Roberta, são especialistas, são estudiosos e fazem um programa semanal maravilhoso que aborda esse tema com muita maestria. Trazem convidados fantásticos também.
E muito dessa teoria, muito dessa bibliografia é fantástico. São ferramentas, são conceitos, são filosofias que não somente podem, mas muitas vezes devem ser aplicadas dentro dos processos organizacionais. Porque são ferramentas, são visões, são metodologias testadas. Acho isso fantástico. Mas eu acredito, por exemplo, no seguinte sentido. Eu acredito muito na relação humana. Eu acredito muito no olho no olho. Eu acredito muito, sabe, na proximidade. E qualquer tipo de liderança ou estilo de liderança, para mim, faz muito sentido. Mas eu acredito, particularmente falando, que o exemplo mais eficaz é o exemplo, é a liderança pelo exemplo. A partir do momento que a sua equipe percebe que o seu olho brilha quando você leva um desafio, quando você faz uma reunião com a equipe para colocar ali aquela missão, quando a sua equipe percebe que você realmente está engajado, que você literalmente se preocupa e que você interage e que você dá suporte e que você ajuda, pega na mão, que você desenvolve, que você ensina, uma, duas, não importa quantas vezes, eu acho que esse sentimento ele acaba se aflorando. Aí eu falo que isso é capacidade de influência. Essa é a influência que o líder positivo faz, leva para a sua equipe. E aí, quando nós falamos de resultados, uma vez a equipe proposta isso, ela gera esse resultado. E aí eu falo por que eu chamei de consequência. Então, quando ela percebe que o líder está junto deles, que o líder tem uma proposta, uma visão, porque o nosso olhar, né, os nossos olhos, ele fala muito mais do que a nossa boca. Existe aquele livro que todo mundo fala, o corpo fala, né? E isso é verdade. Isso é a pura verdade. Às vezes a gente percebe que o colaborador, que o liderado, que um membro da equipe, ele não está tão afinco com aquele propósito, com aquele projeto. Mas ele é uma pessoa importante dentro do grupo, dentro da equipe. Será que nesse momento nós não temos que, né, chamá-lo de lado, ter uma conversa com ele, entender quais são as expectativas ou o sentimento que ele está tendo? E quando você consegue interferir dessa maneira positiva, quando você consegue trazer a sua equipe para você, servindo como exemplo, tá? Servindo como exemplo. Eu acho, e eu já tive algumas experiências muito positivas nesse sentido, que o resultado sempre, ou quase sempre, aparece. Os números, eles são apontados de maneira positiva. O cliente, ele fica contente com aquilo que ele recebe, porque existe o tal do brilho nos olhos, porque existe aquilo que nós falamos, daquele sentimento que contagia. É quase, na minha opinião, filosoficamente falando, que um modelo de gestão paternalista. O nosso filho, nossa filha, a primeira liderança que nós exercemos é essa, é a paterna, é a materna, onde nós temos ali que servir de exemplo, porque não vale nada ou muito pouco você chegar e fazer uma repressão, chamar a atenção de uma criança, do nosso filho. Você tem uma relação com ele que se confunde muito no mercado corporativo atual. Por isso que nós começamos a falar, né, sobre será que o candidato à liderança ele entende literalmente o que significa ser um líder? Porque quais são os conceitos que muitas vezes se confundem, Wagner? E nós temos muito esse hábito da generalização no Brasil, né? Nós pegamos termos que são parecidos, que talvez possuam até uma etimologia parecida, e temos a tendência de fazer uma generalização completa. Mas, por exemplo,
O que significa, qual é a diferença entre poder e autoridade? Né? O poder, o cargo, muitas vezes lhe dá. O seu crachá te dá, entre aspas, vamos dizer genericamente, conceitualmente, aquilo que está escrito nos livros ou no próprio dicionário, ele te dá um certo poder. Porque você tem o poder de tomar decisões. Você tem o poder de dizer, eu aprovo, eu não aprovo, eu quero você na minha equipe, muitas vezes ou não, eu vou transferir você. Enfim, esse poder, ele é algo que muitas vezes faz com que as pessoas se iludam, né? Mas quando a gente fala de autoridade, aí nós estamos falando de exemplo. Então, muitas vezes eu falo assim para a minha equipe: vocês não precisam, eu sou um exemplo disso, eu não vou visitar um posto de serviço portando o meu crachá. Existe um motivo para isso? Claro que existe. Quando eu porto o meu crachá ali, eu estou exercendo, entre aspas, um sentimento de poder. Olha, chegou o gerente geral da empresa. Mas eu não quero que ele me veja dessa maneira. Eu quero que ele me veja com autoridade. E que autoridade é essa? A autoridade da referência. A autoridade que ele vai falar assim, ele vai mais do que falar, porque às vezes não fala, quase nunca, mas ele pensa, o Marcelo, ele é um líder, ele é o nosso gestor, e eu tenho certeza que se eu tiver um problema técnico, emocional, familiar, ele vai me ouvir e nós dois, juntos, vamos chegar a um consenso. Tem que ser bom para ele, tem que ser bom para mim, nós vamos chegar a um consenso e nós vamos resolver essa questão. Então, existe uma diferença muito grande que eu gostaria muito que os candidatos à liderança começassem a refletir a respeito. É a relação entre poder e autoridade. Eu acho que nós temos que investir na nossa autoridade. A autoridade está relacionada a conhecimento? Claro, mas está relacionada mais ainda com postura, com comportamento. Está associada literalmente àquilo que você não fala muitas vezes, mas faz. Porque a liderança pelo exemplo, ela é silenciosa, mas ela é reflexiva, muito reflexiva, intrinsecamente reflexiva. Por isso que eu falei da relação paternal. Sim. Porque se eu chego para minha menina hoje e falo, não faça isso e eu faço, hoje eu tenho uma relação de poder com ela. Mas até quando isso vai se manter? Perfeitamente. Ela vai crescer, ela vai tomar as decisões dela, e um dia ela vai virar para mim e falar, mas você não me deu o exemplo? Como que você me reprime de alguma coisa que você pratica? Exato. Fica contraditório. E aí, quando nós temos esse embasamento, quando nós temos essa proposta de trazer a autoridade em detrimento, muitas vezes, ao poder, você ganha respeito da sua equipe. Você ganha, muitas vezes, a admiração da sua equipe. Você vira para a sua equipe uma coisinha muito importante, Wagner, que é referência. Você traz a eles conforto, você traz a eles, né, até parafraseando o nosso ramo, você traz para eles uma coisa muito importante, que é a segurança. Segurança. Mas que segurança é essa? Bom. Emocional. Muito legal, Marcelo. Uma ótima reflexão. Gostei muito. E serve para virar chave total, né, a respeito de liderança. Muitos dos nossos amigos aqui estão buscando, né, esse espaço, né, de liderança que existe, como você bem agora há poucos minutos atrás citou, né, existe esse espaço para as lideranças. As empresas estão precisando, né, dessas pessoas que vão suprir essa necessidade, e especialmente até porque vem um ano aí muito promissor, né, 2022, nós estamos com muita expectativa
para um ano, né? E ao final, eu espero que ao final desses primeiros 6 meses do Liderança News, Marcelo, que nós vamos chegar ali pertinho do começo do ano, fevereiro, talvez março, a gente entregue muita gente boa, né, que tenham aproveitado as informações de Liderança News para ocupar já essas posições de liderança no mercado. Eu tenho muita essa expectativa que virão muitos depoimentos, né, aqui conosco no chat do Liderança News. Se Deus quiser. Marcelo, tem uma enquetezinha aqui, inclusive tem a segunda enquete aí já, pessoal. Vocês têm um plano de carreira pessoal, um plano de crescimento, um plano de desenvolvimento pessoal? Aproveite aí para votar na enquete, para a gente ver já já o resultado. E também, Marcelo, chegou aqui pessoas que eu acho que você não conhece, né? Passando aqui pelo chat. Nosso caro Roberto Coletti passou por aqui, já deixou um abraço, está aqui nos acompanhando. Que honra. Também o Marcelo Bando já passou por aqui e disse que vai assistir na íntegra todo o programa Liderança News de hoje. Muito boa noite para vocês, viu? E se você quiser deixar uma palavrinha para eles, Marcelo, tá aberto o espaço aí. Nossa, que felicidade, que honra. Colete, nosso grande amigo, Marcelo Bando, uma referência no mercado de segurança, no gestor comercial exímio. O Colete dispensa comentários. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aí. Isso só nos deixa mais honrado pela presença de vocês. Eu também está aqui a Lene Aguiar, lá do Grupo Semprel. Nossa querida Lene está aqui nos prestigiando também, acompanhando. A Anne Elisa também está aqui, Marcelo. A Anne Elisa chegou aqui, já deu boa noite para todo mundo aqui. Também lá do Grupo Semprel, o Grupo Semprel prestigiando aí nessa noite. Obrigado, viu, gente? Muito bom. Deixa eu ver, Marcelo. Tem um resultado aqui da primeira enquete que dizia o seguinte: a primeira enquete do programa de hoje perguntava o seguinte: sua empresa tem plano de carreira? Essa foi a primeira pergunta da enquete de hoje. E o resultado foi 54% dos nossos amigos disseram que não tem plano de carreira. 45% disseram que sim, que tem um plano de carreira. Eu queria aproveitar essa pergunta, aliás, o resultado dessa enquete, para te fazer uma pergunta. Há uma discussão bastante interessante no mercado, que é justamente o tema da nossa live de hoje, né? Se as empresas precisam formar líderes, se elas devem ir ao mercado buscar, né? Então, é uma grande discussão, envolve muita coisa, né? Mas eu queria aproveitar, né, esse resultado aqui, ó, que por tendência, né, embora o resultado aqui até que ficou próximo, mas por tendência a gente percebe que ainda se tem o plano, ainda ele não é muito bem estruturado em algumas vezes, né? O que você acha, Marcelo, com relação aos líderes? É melhor formar ou é melhor contratar líderes? Olha a pergunta, que pergunta difícil, Marcelo Pires. Veja você, Wagner. Eu posso dizer, mediante a minha experiência própria, eu atuo na área de segurança há quase 20 anos. Eu passei por algumas empresas, hoje eu atuo como gerente geral aqui no Grupo Semprel, você faz parte da minha equipe. Aliás, obrigado a toda a equipe comercial do Grupo Semprel que está presente aqui conosco hoje. Muito obrigado mesmo. E eu percebo assim, ó, no meu entendimento e conversando com outras pessoas, não tenham dúvida, tá, que as empresas preferem, sem titubear, investir na mão de obra que existe dentro da casa. Por N motivos. Não é só por uma questão de conforto, não, dentro de um processo mais ou menos trabalhoso, mas porque tem ali envolvido alguns fatores que são extremamente relevantes. Por exemplo, o colaborador conhece a cultura da empresa. O colaborador, ele conhece a carteira de clientes. O colaborador, ele tem relacionamento dentro daquela empresa. O cliente, aliás, o colaborador conhece a carteira de clientes daquela empresa. Então, para as organizações, é muito interessante você investir
naquele colaborador, naquele profissional, que já faz parte do seu time. E isso não é demagogia nenhuma, podem acreditar. É muito gostoso, é muito satisfator você chegar para um funcionário, para um colaborador, gera muita satisfação, melhor dizendo, quando você consegue dar esta oportunidade a ele, promovê-lo. Porque, na verdade, trata-se de um reconhecimento daquilo que ele fez, daquela postura que ele teve, daquele comprometimento, daquele resultado, e, principalmente, é um investimento no potencial dele. O ser humano, ele gosta muito, ele precisa desse reconhecimento. Ele precisa receber esse feedback. Ele precisa perceber, literalmente, que ele está sendo observado e que aquele trabalho que ele está realizando tem uma importância muito grande. E que, em algum momento, desde que ele também faça a sua parte, porque eu falo sempre aqui e algumas pessoas nem sempre entendem da maneira adequada. Você fazer o arroz feijão, você não chegar atrasado, você apresentar-se adequadamente com o seu fardamento, com o seu uniforme, você zelar pela sua viatura, você saber se relacionar dentro da empresa. Tudo isso é muito importante. Mas tudo isso gera uma política de manutenção, muitas vezes. Você fazer o arroz feijão, você fazer o básico, você atuar na zona de mediocridade, necessariamente não vai te elevar a uma posição de liderança. Você vai chegar a esse posto, você será reconhecido quando você efetivamente mostrar algo diferente. E mostrar algo diferente não significa reinventar a roda. Muitas vezes é você trabalhar dentro do seu conceito de desenvolvimento, porque ele vai gerar para você, vai gerar aos olhos do seu líder uma observância técnica e comportamental. Então, para ele, a partir do momento que ele recebe esse feedback, quando o seu líder recebe essa oportunidade, ele sente-se muito confortável em te elevar e fazer com que você cresça dentro da cadeia hierárquica da empresa. Veja você, é algo importante para o colaborador? Claro. Motivador, talvez? Claro. Mas também é muito legal para o gestor. É muito interessante, é muito gostoso você pegar uma pessoa ali dentro do seu grupo, dentro do seu time, e falar assim, ó, tá vendo? O resultado chegou. O seu momento é esse. A partir de agora você vai assumir novas responsabilidades, mas tudo isso que está acontecendo com você, acredite, é mérito seu. É mérito seu. Você construiu tudo isso. E eu volto a usar o termo consequência. Então, quando a empresa tem uma oportunidade ali dentro, não tenha dúvida, não só dentro da nossa empresa, mas falando de mercado, os gestores olham para dentro de casa. Às vezes olham mais do que uma vez até. Às vezes olham até de maneira criativa, para ver se eles conseguem potencializar a sua equipe, né? Só que tem vezes também que o gestor ele chega à conclusão do seguinte, olha, eu preciso gerar aqueles resultados para a empresa e eu preciso ter aqui nas minhas mãos um profissional interessante. Eu preciso ter um profissional preparado. E tudo que nós estamos falando aqui, ô Wagner, veja você, até agora nós não falamos nada de técnico. Nós estamos falando de comportamento. Totalmente. Totalmente. Você está percebendo que eu, como líder, como gestor, e como a maioria, talvez você, né, com certeza, e a maioria dos líderes, eles estão hoje focados
muito naquilo que nós chamamos de comportamento social, profissional. Sim. Eu falei para você aqui, ó, de inteligência emocional. Eu falei aqui com você de comunicação. Eu falei para você aqui de desenvolvimento. Eu falei para você aqui de engajamento. Até agora eu não falei nada técnico, literalmente falando. Nós estamos falando aqui de premissas que fazem com que o colaborador, em primeiro lugar, fortaleça-se como pessoa. E, num segundo momento, ele colha os frutos disso, dentro do ambiente de trabalho dele. E volto a dizer, não é fazer o arroz com o feijão que vai te elevar a posições de liderança. Você precisa ter ali uma filosofia de trabalho, uma filosofia, melhor ainda, de vida, que te faça alcançar os seus objetivos. E veja você, nós tivemos na nossa equipe comercial essa semana, e eu observo muito essas coisas, Wagner, você sabe disso, uma colaboradora recente, que chegou faz pouco tempo, está compondo a nossa equipe, né? E ela, no nosso grupo de WhatsApp, ela disse assim, ela colocou lá, ela fechou a primeira venda dela lá, né? E ela colocou lá no grupo, consegui, palminhas. Eu acho isso fantástico, sinceramente. Sabe por quê? Porque quem já teve experiência na área militar, quem passou pelas cadeiras militares, ou para quem até pratica esporte, o esporte também é bem legal nesse sentido, faz com que você consiga vencer desafios, faz com que você consiga se superar. Hoje eu corri melhor do que ontem, meu tempo foi melhor, e assim vai, porque nós não temos muitas vezes que vencer o adversário, nós temos que vencer a nós mesmos, não é Exato. verdade? Sim. E aí vem a consequência. E o que falta muitas vezes para que essas pessoas consigam se desenvolver dentro da carreira que elas estão na mesma empresa há um certo tempo, eu falei aqui de brilho nos olhos, eu falei de exemplo, mais aspectos comportamentais. Mas falta vibração, cara. Sabe? Sabe quando, né? Eu vou fazer até uma analogia rápida aqui com o futebol. Às vezes, assistindo uma partida de futebol, um drible bem dado, uma caneta, um chapéu, cada estado chama de um jeito, é É mais verdade. legal, mais vibrante do que o próprio gol. É verdade. Não é verdade? Leva a Por galera ao delírio. Leva a galera ao delírio. Então, a gente fala assim, mas eu tenho que fazer o que para crescer dentro da empresa? Você tem que ser você mesmo. Você tem que se aprimorar. Você tem que buscar esse tipo de skill, esse tipo de habilidade comportamental que vai te traduzir num sucesso, que vai certamente, eu posso dizer, porque eu sou um exemplo disso. Sim, Né? sem Eu dúvida. comecei numa empresa de segurança, eu ocupei vários cargos. Eu não cheguei a gerente geral do Grupo Semprel com 6 meses de área de segurança. Eu passei por vários cargos, várias posições, rodei muito plantão, trabalhei em monitoramento. Então a gente percebe que existe eu não diria um problema, mas existe um fator comum, que as pessoas elas querem resultados muito rápidos. As pessoas elas querem galgar cargos de uma maneira não planejada. E isso não é bom para o próprio líder, porque em algum momento ele vai sentir falta daquilo que ele não experimentou. Exatamente. Vai fazer falta uma certa habilidade, mais do que uma habilidade, às vezes faz falta uma experiência que ele não teve. Exatamente. E aí eles questionam muita gente, nós questionamos, eu também já questionei isso. Hum. Né? Porque eu falei para você, eu não sou diferente, a gente foi galgando, né? Foi evoluindo na carreira, né? Devagarzinho, mas nós não sabemos lidar com essa ansiedade. É o que eu falei, nós queremos resultados muito rápidos. E nós achamos que devemos ser promovidos porque nós fazemos o básico. Exatamente. Simplesmente assim. Olha, eu não falto. Ah, então eu tenho que ser promovido, eu tenho que ser líder.
Eu tive um colaborador aqui, ele virou para mim e falou assim, ó, olha que interessante. Ele falou, olha, seu Marcelo, eu estou na empresa há 2 anos. Eu não falto. Quando eu falto, eu trago atestado. Eu ajudo a empresa. Eu não entendi porque o vigilante Y foi promovido à liderança e eu não. Então, eu estou colocando o meu cargo à disposição. Eu virei para ele, falei assim, olha, em primeiro lugar, obrigado por você vir aqui conversar comigo. Se você tem essa dúvida na sua cabeça, se você tem esse entendimento, ninguém melhor do que eu para conversar contigo, para tentar esclarecer, elucidar. Mas eu vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, o seu cargo sempre esteve à minha disposição. Uma ótima maneira de entender isso, né, Marcelo? E se você continua dentro desta posição, mesmo sem, nesse momento, ser promovido, é porque eu acredito no seu potencial. E não é porque, nesse momento, você não recebeu essa oportunidade, que daqui a 6 meses ou no próximo momento, isso não possa acontecer. O que você precisa entender são os motivos, né, que não levaram você, e não eu, a atingir esses objetivos, ou esse objetivo em questão. Então, quando a empresa ela olha dentro da sua equipe e ela percebe que ela não tem naquele momento alguém preparado para aquela oportunidade, para aquele desafio, infelizmente, ou de uma maneira até discutível, ela vai olhar o mercado. Sim. Muita gente fala para mim, só para concluir esse raciocínio, muita gente fala para mim assim, ó, que é outra coisa que eu também tenho o meu viés contraditório. As pessoas falam assim para mim, eu já ouvi muito especialista em recursos humanos, às vezes, falar assim, olha, muitas vezes é legal você contratar alguém de fora, porque vai trazer uma outra visão para a empresa. Coisas que vocês não conseguem olhar, né? Porque vocês já estão ali tão envolvidos com aquela rotina. Tem um fundo de verdade. Claro, tem, é evidente. Eu estou chegando no lugar, eu tenho uma visão diferenciada. Isso é fato. Eu não descarto. Mas assim, ó, eu fico pensando, será que o meu colaborador, o membro da minha equipe, será que ele não pode trazer essa mesma visão já trabalhando dentro da empresa? Será que é uma questão de mudança de mentalidade? Será que ele não pode, por exemplo, trazer a inovação a partir do momento que eu desenvolvo nele a análise crítica, a percepção, a sensibilidade, e aí eu continuo investindo dentro daquilo que nós chamamos de oportunidades internas. E aí nós criamos o tal, às vezes nem tão oficialmente falando dentro da proposta da empresa, mas o plano de carreira. Nós temos aqui no Grupo Semprel, nós temos aqui na nossa empresa, colaboradores que começaram como porteiros e hoje ocupam cargos de liderança. Sim, é verdade. Nós temos dentro do nosso departamento comercial pessoas que entraram dentro de uma situação e hoje ocupam cargos de liderança. Mas por que isso acontece? Porque elas estão propostas, estão propensas, melhor dizendo, primeiramente, a ouvir o Liderança News, os especialistas, os coaches, os mentors, porque essas pessoas, quando elas têm um propósito e elas compartilham, isso deve ser valorizado. Eu falo assim, ó, e já falei contigo a respeito disso. O ato de vocês estarem lá, nós falamos do Roberto Coletti, nós falamos do Bando, nós falamos do professor Tianes, tem tanta gente que faz isso, né? Eu vou cometer aqui até um pecado de não ficar falando todo mundo, porque é muita gente boa. É verdade. Mas, Hoje tá bombando o chat aqui, Marcelo. Tô só de olho aqui. Só de olho aqui. Eu falo para você, quanto que isso representa monetariamente? Quase nada. Sim, verdade. Mas quanto que isso representa para aqueles que estão assistindo hoje aqui e falam assim, espera um pouquinho,
É um insight. Eles não estão falando que eu tenho que aprender a tirar, usar taser. Isso é importante também, lógico, no nosso papel. Ou eu não tenho que aprender a fazer a folha de pagamento, ou eu não tenho que aprender a fazer uma negociação comercial. Tudo isso é fundamental de acordo com a posição que você ocupa. Volto a dizer, nós estamos falando de comportamento. As empresas precisam que as pessoas se desenvolvam internamente. As empresas dão oportunidade, as empresas clamam para que os colaboradores se desenvolvam, para que eles atinjam resultados espetaculares. Mas eu falo para você, eu vou usar aqui uma frase que eu sempre uso, é uma mão dupla, é uma via de mão dupla, né? Senão não tem como, o casamento acaba, ou os objetivos não são efetivamente alcançados. Vibração. Legal. Essa é a Marcelo, palavra. essa palavra, o José Menezes, lá do Grupo Campseg, que você também conhece, ele trouxe, né, e faz muito sentido, né? É um recurso muito importante que ele usa lá também, para deixar a turma dele, a galera dele lá tinindo, né, energizada, produtiva, e foi muito bom você trazer essa palavra que relembrou todo esse aspecto que é muito importante realmente. Sem Marcelo, dúvida. o nosso chat aqui está pegando fogo, tem muita mensagem, e normalmente a Roberta até me ajuda a ler aqui as mensagens, hoje ela não está, eu estou de olho aqui, né, também, tem muita gente comentando, o João Batista deixou comentário, o Edmilson deixou comentário bem legal, o Eduardo, José Barbosa lá de Cotia, André Moretti, também de São Paulo, capital, tem muita, tem tanta mensagem aqui, Marcelo, o Gilberto, o Bando deixou uma pergunta para você aqui, depois, daqui a pouquinho eu te passo, Ai, que medo. e, pois é, Marcelo, e eu queria te fazer uma pergunta, ainda relacionada com esse tema aqui. Veja que legal, né? A segunda pergunta do chat hoje era: você tem um plano de crescimento profissional? Olha que resultado interessante, né? Eu falo que esse tema é intrigante e interessante. 87% dos nossos amigos responderam que sim, que tem um plano de carreira profissional, né? Um Maravilha. plano de carreira para sua um plano de crescimento para sua carreira profissional. Você tem dúvida, Marcelo? Esse pessoal está aqui 9h30 da noite acompanhando a gente. Você tem dúvida que essa enquete aqui, o número faz muito sentido? Claro que não, fico contente demais. Eu acho que é esse o propósito. A palavra, pessoal, é justamente isso, é propósito, não é? Nós temos que pensar assim, ó, fazer um planejamento da nossa carreira profissional. Nós temos que ter ali uma metodologia, uma filosofia de crescimento. E essas pessoas que estão aqui no chat, que estão conversando conosco hoje, que estão cedendo o seu tempo para nos ouvir, eu tenho certeza absoluta que são pessoas de propósito, que são pessoas que Exatamente. vão atingir seus objetivos. O que precisa, pessoal, é o quê? Planejamento. O primeiro passo é esse, autoconhecimento e propósito. 3 regrinhas. Eu tenho certeza que esses 80 e poucas pessoas, elas vão chegar lá, né, vão atingir seus objetivos e serão vitoriosas naquilo que se propõe. Marcelo, tem uma pessoa aqui que eu queria registrar a presença dela, a Luciana, lá do evento Café com Síndicos, de Americana, Luciana, está aqui no chat acompanhando também a nossa transmissão. que Obrigado, viu, bom. Luciana, pela sua participação, pela sua presença aqui acompanhando. E, amigos, olha, eu vou dar uma dica, hein? Para vocês que trabalham em condomínios, que estão aí executando segurança privada nos condomínios, avisa o seu síndico, avisa o zelador, as pessoas da administração do condomínio, que tem um evento, ó, vou contar, é segredo, hein? É segredo, mas eu vou revelar aqui ao vivo para todo o Brasil. Tem um evento chamado Café com Síndicos, e aí você pode procurar na internet, www.cafécomsíndicos, você vai achar o site dela lá, pede para o seu síndico, para o seu administrador entrar lá, tem muita coisa boa, né, que pode ser absorvido, implementado, muita informação boa, tem um evento maravilhoso que a Luciana promove em toda a região. Marcela é testemunha disso, né, Marcela? Sensacional, vale muito a pena. Muito bom. Ela está aqui, ó. Luciana,
Henrique Remold. Obrigado, Lu. Muito obrigado pela sua presença, viu? Galera, avisa o seu síndico aí, não deixa escapar essa. Marcelo, a gente está com o horário aqui já correndo muito, muito, muito. Quando a conversa é boa, o papo é bom, a gente nem percebe o tempo passar, mas eu estou vendo aqui que a galera está animada, ninguém está indo embora, está todo mundo presente aqui. E eu queria pedir para vocês, ó, Marcelo, eu não sei se você consegue ver daí, de onde você está, tem gente aqui, ó, que ainda não deixou o like. Eu estou até vendo o nome de quem não deixou o like. E eu vou falar aqui quem não deixou, hein, Marcelo? Você consegue ver aí, Marcelo, quem não deixou o like? Eu estou vendo aqui, também vou contar. Nós vamos contar, então vai lá, corre, aperta o like, deixa o like aí, né, para a gente saber que, ó lá, aumentou mais um, Marcelo, aumentou um, ó, o pessoal já está começando a vir no like aí para espalhar esse conteúdo e essa live para muito mais pessoas. Isso é importante. Marcelo, também tem uma pessoa aqui, Precaução Consultoria e Treinamento, deixou uma contribuição de R$10, está gostando do conteúdo, muito obrigado, viu? A empresa Precaução Consultorias e Treinamentos, está aqui registrado sua presença, a participação e a contribuição, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos lá, Marcelo, tem mais duas perguntas aqui para a gente já ir caminhando mais ou menos para o fechamento, e eu queria te perguntar o seguinte, qual é a dica que você deixa para as pessoas que estão começando, que estão aqui empenhadas, né, em galgar essas posições de liderança, conquistar esses passos, né? O que você diria, né, como uma dica, uma mensagem aí para essas pessoas? E depois eu vou te perguntar para aqueles que são já líderes, mas que desejam desenvolver melhor a sua carreira de liderança dentro das companhias. Mas para aqueles da base, que estão evoluindo agora, o que você deixaria, Marcelo? Pessoal, eu, sinceramente, eu acho que, primeiro, é definição de propósito, né? Tudo que nós conversamos aqui é muito importante, mas, assim, uma dica básica, acredite em si mesmo. Invista em você, invista em conhecimento, invista em tecnologia, vá buscar informações, procure estar próximo de pessoas experientes que possam te ajudar, ouça, tenha humildade, tenha propósito, que vocês vão chegar lá. Eu tenho certeza disso. Nunca deixem de investir em vocês mesmos. É a educação continuada, né? Mas mais do que isso, tudo isso é resultado. E volto a dizer, para mim, resultado muitas vezes é consequência. Então, invistam primeiramente em si mesmo. Acabem conhecendo cada vez mais e melhor vocês, intrinsecamente falando. Eu não estou falando de um trabalho de psicologia, nada disso, eu estou falando de experiências de vida, de reflexões. Porque quanto mais você se conhecer, quanto mais você investir em autoconhecimento, maiores e melhores resultados você irá gerar para o aspecto profissional, sem dúvida, mas principalmente como ser humano, como pessoa. E aí, o sucesso é questão de tempo. Muito bom. Muito bom. Marcelo, o Éder Santos deixou um comentário aqui falando o seguinte, mais do que uma live, uma mentoria para liderança hoje, o Éder está deixando aqui nos comentários, viu, Marcelo? Muito obrigado, Éder. Um abraço. Marcelo, e para aqueles líderes que já assumiram posições de liderança, estão trabalhando, estão administrando as suas equipes, as suas organizações, mas querem ainda desenvolver posições gerenciais, de repente, posições até, quem sabe, de diretoria. Qual é o segredo, Marcelo? Qual é a dica? Qual é a sua orientação para esse pessoal que está buscando um passinho mais na direção da alta gerência das empresas de segurança? É fazer as coisas cada vez mais com amor, com dedicação. Buscar o autodesenvolvimento também, cada vez mais, é um processo contínuo, ininterrupto, aprimorar-se tecnicamente. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso é chover no molhado. Hoje nós temos que aprender sobre tecnologia cada vez mais, nós temos que aprender sobre riscos, nós temos que buscar uma qualificação acadêmica, uma, duas, 1000, se forem o caso,
né? Eu falei esses dias para Maria Clara, minha filha, assim: olha, meu amor, eu vou contar um segredo para você. Você vai terminar a sua vida estudando. Porque ela estava reclamando da escola, que estava muito cansada, porque era muita lição. Eu falei: ó, cuidado, né? O mundo, o novo normal, que na verdade não é tão novo assim, dentro desse conceito, vai fazer com que você se aprimore o resto da sua vida profissional, né? Mas eu faço um link muito grande na questão interna, pessoal. Eu acho que está muito ligado isso. Quando você faz as coisas com amor, quando você pega e vai aperfeiçoando, como você vai se autodesenvolvendo, você vai naturalmente gerando bons resultados. E você, eu gosto muito do nome do programa do professor Tianes, eu acho que é um nome maravilhoso, que é o tal do legado da segurança. Eu gosto muito dessa palavrinha legado. E eu acho que as pessoas precisam pensar no legado. O que elas vão deixar, né? Por exemplo, eu quero ser um diretor de operações. Legal, muito fera. Eu acho que você está no caminho certo. Mas assim, antes de você chegar lá, o que você deixou ali atrás? Né? Foi satisfatório para você? Foi compensador? Foi desafiador? Foi difícil? Eu acho que sim, não foi tão fácil assim. Mas eu gosto muito de falar para os meus líderes aqui: olha, vocês, o céu para vocês é o limite. Mas vocês precisam entender que para chegar lá no céu, há um caminho. E esse caminho é construído a cada dia. E você precisa pensar, quando você estiver lá no céu, que você vai abaixar a sua cabeça e vai olhar para baixo. O que você vai ver é o seu legado. Então, vamos crescer, vamos evoluir, mas vamos evoluir de uma maneira que façamos sentido. Vamos dar sentido às coisas, às pessoas, ao nosso trabalho e à nossa vida. Porque nós enriquecemos dessa maneira. Nós ganhamos autoridade, nós ganhamos felicidade. E eu volto a dizer, o brilho nos olhos. Se eu faço algo bem feito, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer de uma maneira diferente. Eu posso contribuir na vida de alguém com um pequeno gesto. O fato de eu ouvir, o fato de eu escutar o depoimento de um colaborador no posto de serviço. As melhores ideias, os melhores insights que eu tive aqui, não só no grupo Semprel, que é a empresa que eu trabalho hoje, mas na minha vida profissional inteira, eu ouvi do porteiro, do vigilante. E aí as pessoas às vezes falam assim, ó, o Denis vira para mim, que está aqui conosco hoje, eu dou risada às vezes, ele fala assim: me passa o número da loteria, né? Depois ele comenta, ele fala: qual que é o número da loteria? Porque o senhor falou que isso poderia acontecer. E de fato aconteceu, muitas vezes acontece. Mas sabe por quê que a gente sabe disso? Porque a gente se permite ouvir, se permite refletir, e aí você toma a decisão acertada. O céu, volto a dizer, batendo na mesma tecla, acaba sendo consequência. É a premiação de um trabalho longo, dedicado e promissor, sem dúvida nenhuma. Bom, Marcelo, muito legal suas palavras. O chat aqui, o pessoal está no chat, está apoiando assim, gênero, número e grau, tudo que você tem falado. O pessoal está vibrando aqui com as palavras, principalmente quando você falou de oportunidade, de formação, de formar dentro da casa. A galera te apoiou aqui em peso. Né? Saiu também o resultado de mais uma enquete. Essa enquete perguntava: você acha que tem espaço para crescimento em sua empresa? 71% dos nossos amigos disseram que sim, que eles vislumbram, né, e visualizam espaço de crescimento, Marcelo. É um número muito bom. Eu adoro esse pessoal que acompanha aqui o Liderança News, porque é uma turma engajada, uma turma que está buscando, né, Marcelo, que está se capacitando, que está
querendo, né, tá com um brilho nos olhos, como você mesmo trouxe agora há pouco, para assumir essas posições e trazer essa contribuição tão importante que nós precisamos dentro do nosso segmento, né, Marcelo? A gente precisa dessa renovação, é necessária essa renovação, e eu entendo que esse pessoal aqui, pelos números que não nos deixam mentir, está engajada e focada com isso, Marcelo. É maravilhoso ver essa nova geração, digamos assim, né? Essas pessoas, esses profissionais se capacitando. Eu sou suspeito para dizer, eu sou professor universitário também, treinador, assim como você. Nós valorizamos muito a educação. É muito Sim. importante, pessoal, essa mudança de mindset. É muito importante nós entendermos o mundo de uma maneira bastante promissora. Quando eu falo aqui, ó, que nós temos que vibrar, que nós temos que ter brilho nos olhos, isso não é bobagem, né? Nós não somos bobos por isso. Pelo contrário, nós trazemos o quê? Motivação, alegria para nós mesmos, né? E quando as pessoas falam assim, olha, eu vejo possibilidade de crescimento, é uma visão otimista muito boa. Eu percebo que eles estão, Wagner, você também caminhando, né, no sentido daquilo que nós conversamos aqui hoje, que Uhum. vai muito além daquilo que se escreve no currículo, né? Que vai muito além, por exemplo, daquilo que a nossa boca fala. Nós temos que trabalhar com atitudes. Olha, são quase 21 horas e 41 minutos. Nós já estamos aqui há algum tempo conversando, debatendo, filosofando sobre, né, comportamento profissional, pessoal. E a gente percebe que o pessoal ali, que a galera está, né, tá Tá engajando. empenhada, tá Está empenhada. empenhada, está Tá em empenhada. QP essa galera aqui, Marcelo. O mercado ganha muito com isso, viu? Pode ter certeza. O mercado ganha, o nosso cliente ganha, porque essas pessoas que estão aqui, elas vão levar cada vez mais qualidade, vão fazer gestão de pessoas cada vez melhor, porque elas estão mudando a filosofia, elas estão mudando o Exatamente. mindset. Parabéns. Muito bom. Tá aí, gente, palavras de quem entende do assunto, está liderando um grande time, fazendo exatamente isso que ele está propondo aqui para nós. Então, vale a pena escutar o Marcelo, né, e botar em prática, colocar em prática. Eu sempre falo, Marcelo, nos programas aqui no Liderança News, que eles recebem o conteúdo hoje e já podem colocar em prática amanhã, né? Tamanha a desenvoltura dos palestrantes, dos convidados, de tudo aquilo que a gente está propondo aqui. Até porque, né, Marcelo, a gente já passou por essa etapa, a gente está construindo um patamar agora mais aprofundado, né? Mas a gente já passou, estamos trilhando junto com esse pessoal. Então, hoje fica muito mais fácil, gente, muito mais fácil, com tanto conteúdo, com tanta informação, e informação de qualidade disponíveis para todos vocês aqui. É verdade. Marcelo, o Precaução Consultoria e Treinamento está dizendo aqui, ó, boa noite, está falando que é lá de Dourados, no Mato Grosso, e está deixando uma mensagem aqui, ó, vamos estudar, nos capacitar, pois o estudo é a melhor ferramenta para se ter um diferencial. Quem nos mandou essa mensagem foi o Mamed, gestor em segurança pública e privada, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, Precaução Consultoria e Treinamento. Muito legal, né? Já estive lá, ele está coberto de razão. Educação continuada. Muito legal. Marcelo, nosso tempo já foi, tem muita mensagem no chat. Eu queria até, pessoal, propor para vocês, vocês que deixaram perguntas, que não deu tempo aqui de colocar tudo em pauta. Ó, Marcelo, tem mais antes de fechar, mais uma enquetezinha, essa aqui é muito legal. Você tem um mentor ou um orientador? Era mais uma pergunta do chat. 60% do pessoal disse que sim, que tem um mentor e um orientador. Eu sempre fico muito feliz, porque o pessoal está buscando informação qualificada na fonte, né, Marcelo? Claro, nós temos que buscar referências, né? Comentamos isso. Eu também tenho vários mentores, né? Em liderança, por exemplo, você e a Roberta são dois bons exemplos para mim, né? Muito obrigado, Nós Marcelo. temos que buscar, sim, gente, buscar referência, buscar mentores, né? Isso é muito importante. Nos dá seguimento, nos dá direcionamento, provoca reflexão. Marcelo, muito legal. Eu queria propor aqui ao pessoal que deixou pergunta e por acaso não
foi possível hoje, né, atender a todos, deixar todas as perguntas aqui, mas eu queria convidá-los a ir lá na página do Instagram, deixa lá no liderança_news, é o nosso Instagram, você deixa a sua pergunta lá, e eu vou levar para o Marcelo, vou encaminhar para o Marcelo, ele vai responder a todos vocês, ou você pode ir diretamente lá no LinkedIn do Marcelo, e deixar essa pergunta lá para ele, né, no LinkedIn, que eu tenho certeza que ele vai responder todas as perguntas, né, Marcelo? Qual que é o seu LinkedIn, Marcelo? O pessoal te seguir? Marcelo Pires. Marcelo Pires, você vai lá no LinkedIn, já digita lá, é bem fácil, né? O Marcelo, os algoritmos do LinkedIn ajudam a localizar o Marcelo lá, tantas interações que ele tem lá. E é isso, Marcelo. Acho que foi uma grande noite, né? Com certeza foi um aprendizado muito, muito interessante para todos, né? Informação de qualidade, de uma fonte segura de informação. Então, acho que foi muito, muito legal. Como eu já sabia que seria muito legal, e a audiência do programa hoje aqui foi enorme, muita gente aqui para te ouvir falar. E mais uma vez, Marcelo, agradecer, viu, sua participação aqui no Liderança News. Wagner, eu que agradeço. Para mim, uma felicidade muito grande, uma honra estar aqui com você, com o seu público. Senti falta da Roberta hoje. Por Sim, favor, leve ela isso a faltou. ela. Né? Mas o importante é essa possibilidade, né? De nós conversarmos um pouquinho, de conhecermos pessoas, de trocarmos ideias, experiências. Tudo isso nos enriquece muito, como pessoa e como profissional. E eu faço das palavras do Wagner. Caso queiram conversar comigo, os meus contatos são fáceis pelas redes sociais, pelo LinkedIn principalmente. Seria um grande prazer, será um grande prazer conversar com cada um de vocês. Eu me coloco muito à disposição e fico muito grato pelo tempo de vocês nos concedido até o presente momento. Um grande abraço, que Deus abençoe todo mundo e vamos em frente. Eu sempre escrevo assim nas minhas publicações do LinkedIn: avante. É nisso que eu acredito. É verdade, eu sou prova disso. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, amigos que estiveram conosco aqui. Muito obrigado pela participação em massa de vocês aqui no chat. Ainda dá tempo de deixar um likezinho. Tem gente aí que ainda aí que não deixou. Dá tempo, corre lá. E muito obrigado pelos comentários. Você também pode deixar aqui no YouTube, né, nos comentários do YouTube. E também essas perguntas vão chegar ao Marcelo. Ele também é mais uma fonte alternativa de respostas, viu? Pessoal, quarta-feira tem mais um Liderança News, com sempre um tema muito importante, muito interessante para vocês. E eu quero agradecer e fechar com mais uma vez meu muito obrigado. E a gente se vê na próxima quarta-feira no Liderança News. Um abraço.